gravar, porque depois nós vamos colocar no YouTube e levar para a maior quantidade de pessoas possível a existência desse centro, o trabalho que a gente faz. Porque é importante a gente ter uma união de pensamentos, não por espiritismo, mas por Deus, por Jesus. Não interessa a religião, não interessa nada mais que a nossa vontade e o nosso amor. Nós havíamos proposto fazer um estudo todo primeiro sábado do mês, como é o caso de hoje, a respeito de dependência química. Infelizmente, no último evento, mês de dezembro, eu não pude vir porque iniciamos um projeto profissional novo lá em Guaratiba e isso tornou impossível. Aí hoje eu precisei pedir para os meus sócios me ajudarem, darem lá uma força para que alguém estivesse lá e eu pudesse estar aqui com vocês. Muito provavelmente nós vamos passar esse estudo de hoje para o segundo domingo de cada mês. Tá? Segundo domingo. Então quem puder, quem quiser, quem se interessar pelo assunto, segundo domingo a gente vai estar aqui. E dentre os diversos fatores da dependência química, tem um que a gente não pode deixar de falar e que, acima de tudo, é uma das principais causas, uma das principais dores, uma das principais situações que a gente enfrenta como adicto. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Oscar Martins, sou adicto em recuperação, estou há 5 anos, 8 anos e 2 meses na busca de me manter, de alguma forma, livre dos meus processos. Para nós, eu peço que todos tenham paciência, porque é o seguinte, eu vou falar continuamente por aproximadamente 1 hora. Quando o assunto estiver esgotado, aí a gente vai abrir para diálogos. Eu vou pedir que as perguntas sejam rápidas, porque com certeza muita gente vai querer questionar, vai querer saber alguma coisa, ou vai querer falar, ou vai querer abrir o coração. Então a gente precisa dar espaço para todo mundo, por favor. E se for possível, evitem o uso do celular durante o nosso estudo. Até porque é uma coisa que precisa tocar o coração. E quando a gente fala principalmente de um assunto chamado conflitos de afeição, ou transtornos afetivos, é uma coisa que incomoda bastante, bastante mesmo. Quem daqui não teve um transtorno com a família? Quem daqui não tem um transtorno próprio de autoafeição, de autoamor? Quem daqui não viveu um amor, um romance que foi difícil? Porque a pessoa ou era dominadora ou tinha algum outro transtorno. Quando a gente fala de transtorno afetivo, quem está se tocando? Vai lá mesmo. Ninguém, é só pegar as caras. Ninguém? Aqui, você tem que por favor. Obrigado. Pessoal, muito bom dia. Eu sou o André, tá? Eu vou ficar, mas só lembrando, hoje como a casa está muito cheia, mais do que nunca, há necessidade do bom senso de quê? De tudo. Tá? Principalmente no uso dos banheiros, tá bom? Vou entrar no banheiro hoje, vou me alisar, vou fazer maquiagem, vou fazer o cabelo. Não, não é a hora hoje aqui. Tá bom? Entrou, vou pensar que tem 30 e tantos para usar o banheiro. Então eu vou fazer o máximo que o mais rápido possível. Tá bom? Daqui a pouco o café de vocês está subindo, tá? Lembrando sempre, tem gente chegando, é bem-vindo. Nosso colega novo aqui, nosso irmão novo chegando. Aqui não é permitido brigas, animosidades, preconceitos de uma ordem. A casa daquele senhor ali, ele manda aqui, ele diz que todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem-vindo. Ah, eu não gosto dele não, porque o cabelo dele é grisalho, então eu não posso estar aqui. Porque a casa de todo mundo, ele com o cabelo grisalho também pode entrar. Tá? Ah, não, mas o cabelo do André é reto, não gosto, então não venha pra cá. Todo mundo é bem-vindo aqui. Tá? Eu vou brigar, eu vou discutir. Não vai não, você vai sair, vai ficar lá embaixo no som. Tá bom? Tá? Você bem-vindo, tá bom? Obrigado. Então, tá bom. Bom, então vamos falar sobre isso, sobre afeição, sobre afeto.
O afeto que a gente não teve, o afeto que a gente não ofereceu. O que é o afeto? Antes de mais nada, quando a gente fala de afeto, a gente dá a impressão que é uma coisa leve, uma coisa suave, que você tem. Eu tenho uma afeição pelo amigo Ivan, tenho afeição por vocês, mas é muito mais do que isso. Quando a gente fala de afeto, a gente fala de um coração aberto para a pessoa. A gente fala de empatia. A gente fala de ceder o lugar para alguém que está numa necessidade maior que a gente no ônibus, por exemplo. A gente fala de aceitar a pessoa, como o André disse, aceitar a pessoa como ela está. Alguém daqui é? Quem daqui pode dizer, eu sou? Isso é interessante. Empático. Eu sou. Só diga eu sou. Eu sou. Você é? Todos nós estamos. Todos nós estamos. Ninguém é definitivamente. A única coisa que nós podemos dizer que somos é filhos de Deus. Todas as outras coisas, o que eu sou é o que eu estou. Eu hoje estou num corpo masculino. Muitas pessoas, muitos irmãos aqui, estão num corpo masculino, embora sejam espíritos femininos. Muitas pessoas estão num corpo feminino, embora seja um espírito ainda masculino. Porque estamos numa fase de transição, de evolução. Tudo que a gente aprende muda o que nós somos. É por isso que é importante a atenção naquilo que a gente conversa. Porque é o conhecimento que vai nos levar a mudarmos e sermos felizes. Mas o que é mudar? Quer dizer que eu tenho que mudar o que eu sou? Não, você vai mudar naturalmente. As coisas vão caminhar naturalmente, porque no final da história, a tendência é sermos espíritos puros. E espírito puro não tem nada disso, não tem aparência física, não tem sexo, não tem nada disso. Por isso que diz, o espírito é como o vento, sopra para onde Deus mandar. Se houve a necessidade de um espírito ainda masculino encarnar num corpo feminino, ou vice-versa, é uma questão de necessidade de aprender o lado oposto. E o lado oposto, a gente está falando de sexo, mas quando a gente fala do lado oposto, a outra pessoa, aquela pessoa com quem eu não tenho um bom relacionamento, cadê o afeto para entender o lado? Politicamente falando, a gente está vivendo uma época confusa no Brasil. Muito confusa. Porque não existe a afeição, a abertura, a empatia para compreender que se precisa pensar de todas as formas possíveis. E principalmente, a gente não consegue pensar que todos nós precisamos de amor. Todos nós precisamos de amor. Mas será que eu preciso apenas sentir amor? Será que o amor tem que vir de outra pessoa? Será que basta o amor de Deus? Não. Porque eu não posso amar a Deus e nem amar ao próximo verdadeiramente se eu não me amar. E dentro do espectro humano, mas principalmente dentro da questão da dependência química, autoestima é tudo. Transtornos afetivos é tudo. Porque é muito comum o dependente químico ter uma dependência emocional de outras pessoas. Precisar constantemente da validação do amor de outras pessoas. Embora não ame efetivamente. Quem já se viveu a experiência de amar uma pessoa, mas não se sentir correspondido? Acho que é mais comum. Quem? Não parece, mas é mais comum. É muito comum. Quem daqui já sentiu rejeição familiar? Mais um animal. Eu já rejeitei família. Exatamente, olha só o ponto. Nós apenas achamos que a rejeição é de fora para dentro, mas é de dentro para fora também. Porque não é fácil a convivência em sociedade.
E a maior parte dos processos da dependência química não começou agora. Aliás, nunca começou agora. Já falamos isso há 2 meses atrás e volto a dizer. Quem de nós que tem dependência química, qualquer tipo de droga, incluindo o álcool, quem de nós tem uma dependência em sexo? Quem de nós tem uma dependência de amor, que são o pessoal do Mulheres que Amam Demais? Né? Quem de nós tem uma dependência em jogo? Quem de nós tem dependência em compras? Tudo são dependências, mas causas que já vêm de vidas nossas mesmo, muito antes. A gente vem construindo isso há muito tempo, e é isso que é difícil para a sociedade compreender, que viemos escolhendo errado. A dependência é um monte de escolhas erradas, mas principalmente é falta de auto-amor. Porque vamos entender o seguinte: temos uma doença grave. Imaginemos uma doença grave. E essa doença vai me custar esta encarnação. Mas eu não quero morrer por causa dessa doença. Só que para eu me curar, eu preciso de uma injeção, ou uma série de injeções, que são extremamente dolorosas e que causam muitos problemas. Eu vou preferir a injeção ou me entregar e desencarnar? Dependendo da sua vontade de viver, né? Exatamente, também. Depende da vontade de viver, e eu vou chegar lá. Aí chega o seguinte ponto: eu tenho um pé que está machucado. Eu sei que ele está machucado, eu tenho como ter socorro. Se eu não tirar, se eu não for cuidar desse pé, ele vai gangrenar e vai precisar amputar. Eu vou precisar tomar uma decisão. Porque depois disso, pode ser que eu não queira cuidar e o pé ainda me leve à morte. Mas, o que isso representa? É amor por si mesmo. Se eu estou doente, eu quero me cuidar. Só quando eu tenho baixa autoestima, eu não quero ajuda. Eu quero que a ajuda venha até mim, eu não quero procurar a ajuda. Eu quero que ela caia do céu por alguém. Eu quero que alguém me socorra o tempo todo. E a gente entra numa zona de segurança, zona de conforto. A gente gosta dessa situação. Porque é bom receber. Mas chega uma hora que a gente tem necessidade de doar, de ser para alguém, de se entregar para alguém. Está aí a maternidade, a paternidade, a necessidade de relacionamento, de cônjuges, de casamentos. A afetividade envolve principalmente um olhar sobre si mesmo. Mas quase sempre o adicto se odeia. Ele acha que faz tudo por si. Mas enquanto permanece com o pé gangrenado, oferecendo risco para a saúde, ele não se ama. Porque quem se ama vai procurar qualquer tipo de situação para resolver. Oi? Esse seria o ponto do autocuidado. O auto-amor, o autocuidado, exatamente. Mas é mais do que autocuidado. É muito mais do que autocuidado, é auto-amor mesmo. Porque se você só pode ter autocuidado se você tiver auto-amor. Certo? Por que a gente não se ama? Vocês já se perguntaram isso? Algum de vocês já chegou à conclusão por que a gente não se ama? Ou em que ponto eu não me amo? Que ponto que eu olho para mim e falo, eu não gosto disso em mim. Eu odeio isso em mim. Eu tenho raiva disso em mim. Ou simplesmente eu desprezo isso em mim. Só um minutinho. Fala. Quando a pessoa se ama tanto ao ponto de querer prejudicar o outro. Isso não é auto-amor. Isso não é auto-amor. Já vou te explicar. Fala. Então, eu acho que Mas seja rápido. Quando a gente vê pontos que alguém aponta na gente e a gente conclui que isso realmente existe, a gente passa a odiar isso na gente.
A gente é um espelho um do outro, né? Exato. Agora vamos entender o seguinte. Primeiro, é por isso que às vezes a gente abre para pequenas intervenções, pequenas situações assim, porque surge coisa importante. Ele falou uma coisa agora que é importante. As pessoas apontam o dedo e você absorve para você. É legal a gente ter autoavaliação, mas às vezes a gente precisa entender que a pessoa percebeu porque ela também tem alguma sinergia, alguma sintonia com o que a gente é. Podem ter certeza disso. Quem acusa, quem julga, tem problema com aquilo que está julgando. Então quem julga, no caso, a homossexualidade, quem atinge, quem ataca, tem um transtorno, tem um problema sério interno, psicológico, emocional, com o fato da homossexualidade. É por isso que ataca. Se fosse uma coisa resolvida dentro de si, sabe, é um ser humano, espírito, filho de Deus, que a gente não vê o que está. E agora você falou uma coisa que é importante. Por quê? É o que nós estamos. E essa é uma coisa que a gente precisa tirar para começar a criar o auto-amor. Tirar a ideia do que eu sou. Lembra que eu perguntei lá na frente? Quem pode dizer eu sou? Ninguém é ruim. Ninguém é egoísta. Ninguém é mau. Tudo isso é uma construção que a gente tem hoje. Mas quando a gente percebe que somos espíritos imortais, a gente vai perceber que nós estamos, que em outra vida nós podemos estar ainda, mas teremos provavelmente melhorado. E a gente precisa compreender isso para quê? Quando a gente abre a cabeça, que vem essa ideia, não, eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa que minha família acusa, eu estou talvez com problemas, mas eu quero resolver. Que é mais fácil, quando eu falo, eu assumo, eu sou, a gente não tem vontade de mudar. Quando a pessoa falar, eu sou assim mesmo, é o meu jeito, aí é um sinal que não quer mudar. Eu enxerguei sobre o vício e a adicção. Exatamente, continua. Exatamente, é uma parte do vício da adicção. A gente não quer mudar por quê? Porque está dentro da zona de conforto. A gente ceda, a gente anestesia a dor com o uso da droga. Mas enquanto não cura a dor, não existe felicidade. Então, a gente beber copo para a gente beber água aqui. Não, para mim aqui para a gente beber água, por favor. Obrigado, querido. Então, o que acontece agora? Descobrimos que podemos nos amar porque somos todos iguais. Quem acusa e quem recebe a acusação não interessa. Somos todos muito iguais. Por exemplo, meu amigo é muito mais bonito que eu, mas eu sou mais alto que ele. Só? Menos no espírito, porque o espírito dele é muito elevado, o meu é chãozinho, certo? O nosso amigo que está sentado ali todo sério, braço cruzado, é você mesmo, ele tem um sorriso. Quando ele resolve sorrir, ele tem um sorriso bonito. Nem sempre a gente vai ter um sorriso bonito, e o sorriso bonito não é por causa de dentes, não é por causa disso, é quando a gente sorri amarelo, porque a gente sorri com tristeza. A gente vê que é um sorriso simplesmente por sorrir. Isso é ruim? Não. Isso é o momento. É o que nós somos, é o que nós estamos nesse momento, é o que somos agora, nesse instante, mas que pode ser mudado a qualquer momento quando a gente quiser, quando a gente lutar para mudar. Principalmente mudar uma coisa chamada compreensão. Quando a gente compreende a si mesmo e compreende ao outro, a coisa muda de figura. E vamos detalhar essa situação. Primeiro, compreender a nós mesmos. Quem daqui se dá ao prazer de um dia sentar e conversar consigo mesmo como se estivesse acolhendo um amigo em sofrimento? Obrigado. Sim. Você se acolhe? Vocês conversam com você? Você se orienta? Ótimo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Obrigado. Vai não.
Então, a pergunta é, essa autocompreensão, às vezes, ela precisa de uma ajuda externa. Porque quando você se... Obrigado, querido, Deus te abençoe. Quando você se compreende com uma situação que precisa de solução, se soubéssemos a solução, já teríamos adotado. Vocês concordam? Primeiro passo, identificar. Eu tenho uma situação que precisa ser resolvida dentro de mim. Eu tenho uma dor, eu tenho um trauma, eu tenho uma situação que eu trago, ou de vidas passadas, ou desta vida, que eu preciso resolver. A situação que me leva a beber, a situação que me leva a usar droga, que me leva a procurar sexo desvairado. Entende? Primeiro passo é a gente entender, precisamos de ajuda? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Sabemos nos ajudar? Não. Muitas vezes, se soubéssemos nos ajudar, não estaríamos na situação que estamos. E o principal, queremos ajuda, aí vem a questão do alto amor. Eu quero ajuda. Pode doer, pode incomodar. A gente muitas vezes não quer deixar a droga por uma coisa simples, o medo de deixar de ser quem é. O medo de perder a própria identidade. Porque cria um afeto falso sobre uma máscara que a droga cria. Mas o verdadeiro eu está escondido em algum lugar. Tipo assim, você foi lá abaixo, lá no 5º andar, abaixo da terra, colocou uma porta de madeira dessa espessura, colocou 7 cadeados, cobriu a porta de pedras, trancou os andares todos acima, tirou todas as luzes, não deixou nada lá. Por quê? Para que não possa ser visitado, para que a gente não possa ir buscar o que nos liberta, que somos nós mesmos. Quando eu precisava de ajuda, quando eu precisei de ajuda, e eu falei, eu preciso ser ajudado. Aconteceu da maneira mais assim, controversa possível. Eu sofria muito. Eu me odiava profundamente. Eu odiava pelo que eu era. Eu odiava pelo que eu fazia. E eu acreditava que eu era. Não sabia que eu estava, até conheci o Espiritismo. Mas mais do que o Espiritismo, conheci uma casa que pôde me oferecer ajuda. A minha ex-esposa, minha falecida esposa, ela teve vontade de receber no colo criancinhas cujas mães usaram drogas pesadas durante a gravidez. E os recém-nascidos nascem com síndrome de abstinência. Todas as dores, quem já viveu isso sabe, todas as dores de cabeça, todo o incômodo, toda a ansiedade, tudo aquilo que o organismo fica berrando pedindo drogas, imagina um recém-nascido tendo esses sintomas, chorando desesperadamente, não importa o que se fizesse. Aí descobriram, numa pesquisa lá nos Estados Unidos, que o carinho, a afeição, a recepção no colo dessas crianças aliviava todos os sintomas, porque ajudava a liberar hormônios de prazer, que os hormônios externos não conseguiam dar o mesmo efeito. Aí ela foi buscar isso, ela queria um centro espírita para procurar isso, para ir oferecer colinho para a criança. Aí a diretora falou, vem cá, vamos fazer o seguinte, isso eu não sei, mas eu sei de um lugar que vocês podem ir, que é lá em Niterói. Aí vamos eu e ela lá para Niterói, num lugar chamado Gaerol, que é onde eu me formei conselheiro em dependência química e codependência, onde trabalhei também no processo de prevenção ao uso de drogas na infância. E lá eu descobri que eu era um adicto. Porque o meu processo adicto não é, como a gente fala, exógeno. Eu não uso drogas. O meu está vinculado ao vício em jogos, em compras, coisas do gênero. É outro tipo de droga, gula, né? Então, o que acontece?
Lá foi o que eu descobri. Lá eu consegui ajuda. Lá eu comecei meu tratamento, porque eu queria me tratar. Enquanto isso, o Papai do Céu foi cuidando para que eu pudesse abrir mão das coisas que eu acreditava erradas para me autoamar. 8 anos depois que eu comecei o processo, finalmente eu posso dizer, olha, eu gosto de mim. Eu gosto de quem eu sou. Acabou toda a vontade de cometer os mesmos erros que eu cometi. Mas precisou alguém me amar e oferecer ajuda, eu querer ajuda para que pudesse acontecer. Então, o primeiro de todos os processos, gente, é esse. Será que a gente compreende que precisamos de ajuda? Será que a gente está realmente pensando nos nossos transtornos, nas nossas dores? Será que a gente está pensando realmente naquilo que a gente sente e que nos incomoda lá no fundo? Pessoal, por favor. Pessoal, por favor. Por favor. Deixa a gente falar. Obrigado. Então, pergunto para vocês, para todos vocês. Oi, bom dia. Bom dia. Quem de nós consegue ver, eu tenho uma dor profunda, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. É muito difícil. Uma resistência. É difícil. A gente cria resistência porque a gente sabe que quando tem um espinho grande encravado na carne, às vezes tirar é pior do que quando ele entra. Alguém já pegou espinho de ouriço? Não. Cara, o espinho de ouriço é uma coisa horrível. Ele tem um serrilhado na ponta. Quando você puxa, vem arrancando de dentro para fora. Nossa, dói demais da conta. Quando entra, você até que sente, dói com uma agulhada, mas depois para tirar é a carne sendo arrancada. Então, às vezes, dói, mas cura, porque precisa ser curado. Isso é autoamor, é autocuidado. E quando a gente tem autoamor, quando a gente tem autocuidado, aí abre uma coisa interessante. Finalmente a gente pode dizer, eu posso gostar de alguém. Quando a gente usa certas terapias, nos Estados Unidos é muito comum, né? A pessoa entra, principalmente quando é dependência alcoólica, a pessoa entra no processo e fala para ele, tudo bem, você está na condição de, você quer ter um relacionamento saudável, compre uma planta, more sozinho e compre uma planta. Daqui a 1 ano, se a planta estiver viva e saudável, você compra um bicho. Um pet, qualquer que seja. Se daqui a 2 anos a planta estiver viva e o bicho estiver bem saudável, você pode ter um relacionamento. Porque no relacionamento a gente entra muitas vezes buscando amor recebido. Mas toda vez, imagina o seguinte, vocês têm um caminhão. E o caminhão vai colocando coisa, vai colocando coisa, vai colocando coisa. Quando chega uma certa hora, o que acontece? Quando não cabe mais, o que vai acontecer? O caminhão vai transbordar, vai cair coisas para fora. Por quê? Porque o amor é mão dupla. Eu ofereço, eu recebo. Eu não posso esperar que alguém me complete. Eu não posso esperar que alguém me complete. Ninguém vai me completar. Eu me aceito como eu sou. Eu sou completo como eu estou. Eu sou completo como eu estou. Eu sou o melhor de mim neste momento. Quando eu aceito isso, fica mais fácil da gente olhar para o outro e compreender. Ele, essa pessoa que eu quero amar, que eu amo, também é o melhor que pode ser nesse momento. Existe uma toxicidade, né? A toxicidade nós vamos falar daqui a pouco, que é crítico. Mas é mais interessante do que você imagina. Porque quando você tem essa relação de dupla troca, quando você recebe e doa, o amor é verdadeiro. Então você não mais precisa que alguém te complete. Porque quando a pessoa é e se compreende, você compreende, aquilo transborda.
Você, sabe, não fica buscando cobrir espaços que a pessoa não pode, que é só você que pode. E aí você pega e começa a cuidar de você. E quando você cuida de você, você começa a se sentir bem, começa a se sentir completo. Mesmo com todos os problemas que a gente tem. Eu sou cheio de problemas, eu sou cheio de transtornos. Eu falo sozinho, às vezes até respondo, mas tudo bem, isso é uma outra história. Então, às vezes, eu tenho vontade, sim, de voltar ativo, isso é normal, acontece. É muito raro, mas acontece. E principalmente, tem aquelas situações mais chatas de todas, que é quando eu me irrito com alguém ou com alguma coisa. Mas eu me aceito, eu sei, olha, eu me irrito, mas eu seguro para mim, porque o que vai adiantar para mim? O que vai melhorar na minha vida a irritação? Não melhora nada. Porque eu sei que é uma falha minha. Então, ó, tudo bem, eu sinto, mas está tudo bem. Mesmo no convívio? Principalmente no convívio. Mas se torna indiferente, você troca Não. para entender. Quando você compreende o outro, você vai perceber que a sua irritação é uma ponta de falta de compreensão sua. Porque a pessoa é o que é, está o que está. É o máximo que ela pode ser, foi o que eu acabei de falar. Ela não consegue ser mais que aquilo. Então como que você vai cobrar dela se naquele instante exato ela está no limite máximo? Ela pode melhorar? Pode. Mas será que, e aquilo que eu falei também, temos que tomar cuidado quando a gente se irrita, porque se a gente se irrita com alguém, é porque nós temos um pezinho naquilo que nos irrita. Quando é um fator vencido dentro da gente, a pessoa pode fazer o que quiser que não incomoda. Porque já é vencido em mim. É aquela velha história. Oscar, você é feio que dói. Eu sou feio? Se eu achar que eu sou feio, tá bom. Eu me acho feio, então você tá certo. Qual o problema? Vai encrencar por causa disso? Não, eu não sou feio. Eu não preciso dar satisfação para ninguém. Não sou feio, eu não me acho. É um problema mais interno do que externo. Afeto é mais interno do que externo. Uma vez, meu neto me deu um monte de gravetos. Olha, vovô, peguei um graveto para você. Eu fiquei com aquilo girando, né? No sentido horário e sentido anti-horário na minha cabeça. Eu não conseguia entender o que ele queria fazer. Aí ele me deu um gravetinho, eu tinha guardado até recentemente o gravetinho dentro da minha carteira. Só que ele foi se desfazendo, né? Porque secou, coisa e tal. Aí a mãe dele deu uma explicação que eu nunca ia sacar. Sabe o que é? Ele está te dando os tesouros dele. E o carro dela era lotado de gravetos. Sabe? Porque o que ele valoriza é isso. Na infância dele é isso. Mas todos nós somos crianças. O que eu valorizo, o que você valoriza, o que cada um de nós valoriza é diferente dos outros. Quantos anos essa criança tem? 6. Ok. Aí, quando a gente ouve uma pessoa falar Namastê, ou Deus te abençoe, ou Saravá, irmão, ou qualquer outra coisa, que muitas vezes a gente acha ruim, porque o nosso conceito religioso às vezes é outro, a pessoa está oferecendo o melhor que ela pode. Mesmo quando a pessoa, às vezes, isso eu falo porque já vimos um filme, quem tiver a oportunidade, quem conseguir assistir um filme chamado A Cabana, assista. Porque ele retrata exatamente isso. O pai extremamente bruto, um pai violento, que agredia a mãe e o filho. E o filho cresceu com traumas profundos em função disso. Traumas profundos que atrapalharam ele a vida inteira, fizeram sofrer a vida inteira. E um dia, quando ele foi levado para conhecer a justiça verdadeira, ela colocou um filme na tela e falou: essa criança que está apanhando do pai, você julgaria essa criança? Não, a criança não, mas e o pai? Você julgaria? Julgaria, daria uma surra nele também. Pois é, mas a criança que você está julgando, que está apanhando do pai, era o seu pai que batia em você. Foi o que ele viveu. Foram as dores que ele viveu e que incomodavam até então. Como as dores que nós carregamos nos incomodam até agora. Nós somos todos assim. Nós olhamos o outro, mas esquecemos de olhar que nós também somos porcos espinhos. Como nós somos porcos espinhos?
E aí, meu amigo ali falou sobre toxicidade, sobre relacionamentos tóxicos. Quando eu estudava, eu gostava muito de química. E eu achei interessante uma experiência que a gente fez na escola, um ácido chamado ácido clorídrico, dentro de um vidro. Estava lá, ó, há anos, servindo para as experiências. Mas quando você colocava um pedaço de bombril dentro do ácido, o bombril rapidamente se desfazia, desaparecia. Por que isso? Porque o ácido corrói o bombril, corrói o metal. Com licença. Ô, meu querido, por favor. Eu vou esperar só ele distribuir, porque isso que nós vamos falar agora é muito importante para a gente se compreender e compreender o próximo, tá, gente? Bom, agora falando a respeito de toxicidade. Temos que ter muito cuidado com o que achamos que é relacionamento tóxico. Por quê? Eu sempre digo o seguinte, não é uma frase correta, mas ela explica bem. O problema não é quando as minhas virtudes não suportam os seus problemas. O problema é quando os meus próprios problemas não suportam os seus. Por quê? Imaginemos o seguinte, a respeito, de novo, do vidro e do ácido clorídrico. Por que o ácido não estraga o vidro? Porque o vidro não está nem aí para o ácido. Ele não reage. Para ele, o ácido é a mesma coisa que nada. Para o aço do bombril, não, corrói. O problema é de quem? É do vidro? O problema é do ácido? O problema é do metal? Se eu colocar o metal só dentro do vidro, vai corroer? Da química, sim. Mas o problema é que a afinidade entre as coisas, obrigado, a afinidade é diferente. Se eu tenho uma situação que te incomoda, vai ser difícil você me aceitar. Entende? É a mesma coisa do ácido e do bombril. Mas se o que você tem de problemas não me incomoda, já é um fato vencido por mim, a gente pode conviver harmonicamente. O seu problema é o seu problema. Eu posso te ajudar a resolver, mas não é o que você faz que vai me incomodar. E a mesma coisa, não é o que eu faço que vai incomodar a pessoa. E muitas vezes, a gente entra num relacionamento tóxico, por quê? Porque insiste... Dá um cafezinho pra mim depois? Tá bom, obrigado. Tá bom. Porque a gente insiste em querer uma determinada pessoa que a gente tem uma ligação energética, só que é degradante. Quando eu fui morar definitivamente com a falecida Beth, eu falei para ela, eu não estou indo de forma emocional. Eu não estou emocionalmente pronto para essa convivência nossa. Eu vou de forma racional porque eu sei que é o melhor para mim e que eu posso ser bom para você. Deve ter sido duro para ela ouvir isso, muito. Mas era verdade, porque todos os problemas que ela supostamente teria, para mim não faziam diferença. E os problemas que ela sabia que eu tinha, porque ela foi a primeira pessoa para quem eu falei, eu me descobri adicto. Ela falou, eu já suspeitava disso. Pelo seu comportamento eu já suspeitava. Nós tínhamos feito juntos o curso do Gaelão. Então, as virtudes dela aceitavam meus problemas, mas os problemas delas não encrencavam com os meus. Os problemas dela não eram problemas que me afetavam e nem os meus afetavam ela. E é isso que a gente precisa pensar nas coisas, quando a gente fala, já quase partindo para o nosso encerramento, quando a gente fala sobre relações. Quem teve um pai abusivo, uma mãe abusiva, um pai ou uma mãe ou alguém da família que foi julgador, que apontou o dedo,
você é isso, você é aquilo, você é aquele outro, tudo bem. Pode até ser que estejamos nessa situação. Mas o problema dessa pessoa é que essa falta de afeição, essa incompreensão, essa falta de condições de aceitar o problema, não casava com a minha falta de condições de compreender que ela está no máximo. Entende? Por que um problema e outro não podem conviver? Porque o meu problema e o dela batem. E ela não tem aceitação, essa pessoa não tinha aceitação, eu não tenho aceitação sobre ela, ela não tem sobre mim, e o relacionamento fica tóxico. Isso aí é toxicidade. Essa é uma forma de toxicidade. Essa é uma forma. Tem outras. Que daí o problema da pessoa, mas não é o que nós vamos entrar hoje, porque daí vai pegar na parte de codependência, que é o estudo mais adiante. Que é o seguinte, a outra forma de toxicidade é a forma o meu problema, é a forma da submissão. O meu problema é querer controlar. E aí, o seu problema é combustível para o meu. Não ser submisso, por exemplo. Não ser submisso, por exemplo, ou ser submisso, ou usar droga e eu gostar ou eu querer ser submisso à sua dependência, codependência. Então, isso aí é um outro processo que exige um outro raciocínio, mas nós vamos falar especificamente sobre isso. Então, às vezes, o que a gente acha que é um relacionamento tóxico, não é. É só porque eu não mudo o meu jeito de ser, você não muda o seu jeito de ser, e a gente vive em conflito. Um corrói o outro, não porque eu quero dominar, quero controlar, que seria uma toxicidade consciente. É uma forma inconsciente. Eu não consigo, você não consegue, ponto. A culpa é de quem? Volto a perguntar, a culpa é do ácido, do ferro ou é do vidro? De ninguém. Cada um está do jeito que Um está. vai para a esquerda, outro vai para a direita. Simples. E o caminho é reto. Então, às vezes, quando a gente quer realmente o relacionamento, às vezes a gente abre mão, fala, tudo bem, eu posso te acompanhar. Eu vou te acompanhar nessa sua jornada. Porque para mim não faz diferença caminhar mais 1000 passos, como disse Jesus. Se alguém te pedir a camisa, dê também a túnica. Se alguém pedir para acompanhar por 1000 passos, por 10 passos, 100 passos, ande 1000. Mas no seu relacionamento, você só dividiu o problema com a sua esposa ou quando você vê que não tinha tanto jeito assim, você compartilhava com seus amigos? Não, é obrigatório, dentro do processo de recuperação, para quem está em recuperação dentro de uma instituição NA, por exemplo, existe um programa de partilha, existe um programa certinho para isso que a gente compartilha com as pessoas envolvidas. Tipo assim, o que se fala ali morre. Certo? Ninguém pode sair falando nada. Mas é por quê? Porque estamos todos nós estamos no mesmo oceano, mas em barquinhos diferentes. Só que alguns às vezes ficam no mesmo barquinho. E todos nós que estamos no mesmo barquinho, nós adictos, que estamos no mesmo barquinho, no mesmo oceano, mas no mesmo barquinho, cada um sabe um ponto que eu não sei e eu sei um ponto que a pessoa não sabe. Eu sei das minhas vitórias e como eu conquistei, ele sabe das vitórias dele e como conquistou. E aí a gente vai partilhando para dar incentivo para continuar. Porque também tem o seguinte, partilhar com os amigos pode ser perigoso. Será que o amigo sabe realmente o que está falando? Ou ele está falando uma visão egocêntrica, uma visão do achismo? Você tem que saber com quem partilha as coisas. É como conviver, você tem que saber com quem você convive. Às vezes, é muito melhor a gente casar com um amigo do que casar com alguém que a gente acha que ama. É mesmo. É o que eu lembro da minha iniciação e a minha primeira partida. Vamos Que era casar, o assunto era o respeito do relacionamento. Então existia, por exemplo, uma dificuldade de um adicto se relacionar com outras pessoas sobre a regra de evitar pessoas e lugares. Então, por exemplo, um assunto desse, que por vezes é efêmero, mas que uma pessoa que de fato fez o processo NA é 1 ano e só por hoje em cannabis utilizando, né, na prática praticando, procura entender. Então, num convívio dentre pessoas, né, só para contribuir, gratidão pelo espaço. Não é evitar só tipo, o relacionamento, é evitar os hábitos. Porque nessa minha iniciação foi o que ela disse. Hábitos, pessoas e lugares. Eu não me via mais só me relacionando sexualmente em relacionamentos com pessoas do NA.
eu me via possível e elucidada, que era uma mulher, a me relacionar com outras pessoas, mas eu não via interesse, porque o foco já não era mais aquilo. E uma mulher é muito dinheiro. Veja bem, a nossa questão de relacionamento, ela precisa passar por 3 crivos. O primeiro de todos é racional. Por quê? Amor. Deus, por acaso, ele é amor? Sim. Ótimo, é amor. Mas vem cá, no livro dos Espíritos, eu vou pegar aqui, quem quiser ver depois vai ter oportunidade. Pergunta número 1. Cadê? Ivan, você está de óculos, né? Faz favor para mim. Pergunta número 1 do livro dos Espíritos. Eu quero que você leia para mim a pergunta e a resposta. Prestem atenção. Pergunta número 1. Número 1. Que é Deus? Espera um pouquinho só. O que é Deus? Causa primária de todas. Antes disso tem outra coisa. Qual que é a resposta? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus, o Espírito coloca inteligência suprema acima de causa primeira, em primeiro lugar. Por que isso? Porque tudo na vida é inteligência. Nós somos filhos de Deus, a imagem e semelhança, mas por que eu sou grisalho? Por que eu tenho orelhas grandes? Por que eu sou chato? Será que Deus é chato? Será que eu sou a imagem e semelhança da chatice de Deus? Eu sou a imagem e semelhança de um Deus orelhudo? Qual seria a imagem de Deus? É porque acho que a gente tem o poder também de criar situações, como assim como ele criou o céu, o mar, a terra, a gente também pode criar também oportunidades, situações, a gente pode criar também fases da nossa vida. Como que a gente cria? O que é que a gente... A partir do que? Mas o que é o elemento que faz a criação? Mente. O que tem na mente? Inteligência. Inteligência. Porque nós somos a imagem inteligente, uma parcela com inteligência para evoluir. Isso é a nossa imagem e semelhança com Deus. Entende? Por que primeiro? Porque amor não é uma coisa separada da inteligência. Pelo contrário, amor é um atributo da inteligência. Inteligência sem amor não existe. Paulo falou em Coríntios 13, né? Por aí. Inteligência sem amor não existe. Então, se você quer amar alguém, a primeira coisa você tem que não ficar racionalizando, mas tem que saber pensar, saber entender, saber olhar para a pessoa e compreender como um ser que também está em sofrimento, que também tem seus problemas, que também tem suas limitações como eu tenho. Eu não sou eu no mundo, não é meu umbigo só que existe no mundo. O sofrimento que a gente tem não é um problema do outro. O sofrimento que eu tenho é um problema meu. É como eu recebo. É como eu reajo. Isso é auto-amor. Não é o que fizeram para mim. Se me jogaram pedras, legal, eu vou pegar pedras e vou construir uma casa. Só que é muito difícil a gente aceitar, porque a gente fica naquele dói. Ai, fizeram isso, é vitimismo. Porque dói. A verdade é que dói. Até que a gente tem esse despertar, que não importa o que os outros falam, não importa o que os outros pensam, é o que eu penso de mim. É o que eu sei de mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou digno de felicidade. Vamos entender o seguinte. O bom ladrão e o mau ladrão. Pergunto para vocês. Por que houve esse evento? Vocês acham que foi um evento casual realmente? Não. De que Jesus ficou entre 2 ladrões, um que não estava afim de muita ajuda e outro que estava lá arrependido. Isso foi casualidade, sorte? Não. Tudo isso já estava previsto, programado, porque Jesus deu lições o tempo inteiro. Ele foi mestre o tempo inteiro. Ele nunca deixou de ensinar. Nunca. Cada palavra, cada gesto, cada movimento, cada atitude dele era ensinamento puro. Mesmo na hora da morte, principalmente na hora da morte.
Então, quando ele tem lá o bom e o mau ladrão, um fala, você não é o rei dos judeus? Não é o Deus? Agora se vira, sai daí. O bom ladrão vira e fala, olha, ele está sendo julgado, condenado por uma coisa que ele não fez. Nós não. Nós estamos aqui porque nós erramos. Olha o estado de consciência que despertou na pessoa naquele momento. Entendem? E é esse estado de consciência que, por esse estado de consciência que Jesus falou para ele, você ainda hoje estará comigo. Porque conscientemente houve o quê? Uma mudança de paradigma, uma mudança de conceitos. Ele sacou a jogada. O outro ficou lá, achando que o mundo é que tinha culpa, você aí está aí de otário, porque você acha o bambambam. Mas por quê? Porque dentro da pequenez dele, ele não conseguiu raciocinar de que a liberdade dele não era física, era emocional, era mental. E é isso que a gente não consegue, às vezes, raciocinar sobre as prisões que a gente cria pra gente, prisões emocionais que a gente cria pra gente. E a gente acaba ficando dentro dessa prisão porque acha confortável. Porque tá bem ali. Eu estou recebendo carinho, eu posso usar minha droga. Para que eu vou querer mudar? Para que eu vou querer ser melhor do que eu sou? Porque uma hora cansa. A mesmice cansa. Deixa eu dormir na minha cama. Deixa eu resolver meu corpo cabeça. Por aí, você dormir na minha cama. Deixa eu ser livre. Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, quem já ouviu falar dele? Eu já usei ele aqui como exemplo uma vez. Ele era um espírita, muito amigo de Chico Xavier, que tinha um problema genético. Ele que era grande? Ele era tetraplégico. Ah, tá. Ele só movimentava a boca para falar, para comer, mas não movimentava do pescoço para baixo, não movimentava nada. Já vivi. E ele precisava de gente o tempo todo para carregar ele na maca, para colocar ele no carro, para tirar ele do carro. Ele passou décadas daquele jeito, com a ajuda de outras pessoas, indo para todo lugar, fazendo palestra, inaugurando centro espírita, inaugurando hospital, creche. Ele estava preso. Onde estava a prisão dele? A mãe dele falou, cara, não com essas palavras, é lógico, mas a mãe dele falou, Jerônimo, você é o cara que você é tetraplégico. Você depende dos outros para tudo, mas você é o filho que eu menos vejo dentro de casa, porque você nunca está aqui. Porque quando a gente tem a inteligência, quando a gente se percebe liberto do que a gente acha, para o que a gente verdadeiramente é, a gente não está preso a nada. A gente não está preso a conceito. A gente não está preso a físico. A gente não está preso a acusações, a dedos. Por quê? Auto-amor. Eu tenho a consciência de que eu sou um ser individual, que a minha jornada é solitária. Eu vou ter 1000 pessoas para amar, para compartilhar. Mas a minha evolução, só eu posso fazer. A fé. Inclui a fé. Inclui a fé, mas não só a fé. Compreendem? Então, quando a gente fala de afetividade, vocês percebem que a gente parece uma coisinha mínima, mas olha o tamanho da volta que a gente deu para chegar num conceito final da fé como inteligência. Eu já percebi. Que horas tem? Alguém tem horas aí? 10 e quase 10 e 10. Quase Não, 10, né? 10 e 10? Então já passamos até a nossa hora, começamos às 9, né? Não, mas na verdade, 10 e 5. Eu vou dizer uma última palavra para a gente poder abrir espaço para quem quiser comentar, conversar. Lembrando, gente, vamos procurar fazer comentários breves, não delongar muito em explicações, para quem quiser poder participar. Então é isso, gente. Nós somos inteligência do universo. Nós somos capazes de criar. Somos capazes de criar a nossa saída para o mundo. Muitas vezes precisamos de ajuda. Mas acontece que a minha saída não é a mesma saída de vocês. Esbarra na necessidade de auto-amor. Todo mundo. Sabemos, isso é geral. Esbarra na necessidade, às vezes, de uma orientação. Esbarra na necessidade de sacrifício. Isso é geral. Mas o meu sacrifício, como eu vou fazer, e quais são os sacrifícios, só eu sei.
Só eu sei as dores pelo qual passei e aquilo que me causou dor. Tem uma sériezinha muito divertida, mas ela psicologicamente ela fala muito. Chama A Teoria do Big Bang. Que é um bando de nerds, né? E um deles é altamente complexado porque a mãe, extremamente técnica, racional, não emocional, usava o próprio filho como experiência. Leona. Oi? É uma série, The Big Bang Theory. Aí o que acontece? Ele era extremamente traumatizado e tudo que ele podia, ele tentava falar para as pessoas e mostrar para o mundo a dor que ele sentia. De forma geral, nós fazemos a mesma coisa quando estamos com fome de afeto. A gente fica gritando para todo mundo, olha, eu sofro quando a gente usa droga, quando a gente cria um embaraço, quando a gente toma atitudes, sabe, para aparecer. A gente, na verdade, está dando um grito de socorro. Eu preciso de ajuda. Aí, qual foi a parte que ele se libertou e que a vida dele mudou? Porque ele queria a aprovação da mãe, ele queria o amor da mãe. A mãe causou e ele queria o amor da mãe. Um dia que ele percebeu que o problema não era a mãe. Aí ele chegou para a mãe e falou, mãe, eu te perdoo por tudo que aconteceu até hoje. E olha só, eu te perdoo, e isso é para finalizar, o perdão é para finalizar mesmo, para a gente levar isso daqui para fora e para sempre. O perdão não liberta quem me maltratou. O perdão não é deixar a pessoa que fez um mal comigo impune. O perdão não é nada disso. O perdão é uma liberdade de mim, para mim mesmo. E continuar, né? Eu me liberto de você, eu não quero carregar você na minha mente, eu não quero carregar você no meu coração, eu não te desejo mal. Não te desejo mal, eu não quero carregar você na minha mente, sabe, ficar remoendo, eu não quero. Eu quero a liberdade para prosseguir. O que você fez é problema seu, é você com Deus. Eu quero ser livre. Eu sou independente da sua ação malévola. Eu sou independente do que você faz. Eu sou livre, porque eu me amo. Eu me amo, por isso eu sou capaz de dizer, eu te perdoo. Porque se eu não te perdoar, eu vou ficar me maltratando. Capacidade de decisão usando o raciocínio. Tá bom, gente? Verdade. Espero que tenha sido útil, que tenha tocado corações. Vamos abrir espaço para a gente bater papo? Já deu o nosso horário, até umas 10h30 aí a gente pode... Alguém ficou com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida sobre... Fala, meu querido. Assim, o automor eu entendo, que no caso eu devo praticar isso o dia inteiro, todos os dias, mas tem uma coisa que me incomoda. As pessoas à volta, elas se incomodam com isso, elas sempre me apontam por algumas situações, mas sendo que eu não dou confiança, não ligo, eu não sou de ir até a pessoa, ir na satisfação, ir brigar, no caso, de algum tipo. Isso também tem a ver com medo de alguma coisa que eu já passei, sei lá, alguma coisa assim? Na verdade, quando eu falo te incomoda. Me incomoda, mas eu não... Você só não toma atitude. Isso. Não tem nada a ver com medo. Tem a ver que você, na verdade, não está tomando atitude para você mesmo. Te incomoda e você fica carregando aquilo. Tanto que você trouxe aqui pra gente. As pessoas te acusam, apontam o dedo, né? Você acha que você não fez nada disso, não sei qual é o seu conceito, isso não interessa. O seu conceito é o conceito que você tem a respeito de você mesmo. Porque se você estiver errado realmente, Deus vai mudar você cedo ou tarde. E se você, naquilo que você estiver certo, você não precisa mudar porque o que você evolui. Tá certo? Então, na verdade, você não se libertou ainda. Ainda te incomoda, porque o que interessa é o que você sente, não é o que você faz. Quando você sente bem, quando você se sente forte, pode ser que doa você perdoar alguém. Mas você vai perdoar. Porque está acima da sua capacidade de rejeitar. Entendeu? Então o problema não é o medo, não é nada disso. É que você simplesmente, se você quer trabalhar realmente auto-amor, ainda precisa depurar isso. Você encontrar o que isso incomoda em você, tratar isso, tirar de você isso que dói, sabe? Curar realmente você. Aí tudo que as pessoas disserem... Mas é isso que eu faço, mas mesmo assim... Não, o problema é o seguinte... Tem
pessoas que me conhecem, bem você de fato, meus amigos aqui, eles sabem que quando eu escuto uma palavra maldita, eu fico quieto, mas eles sabem assim, isso aí de baixo de fora. Sim, exatamente, mas é isso que eu estou dizendo. Não é atitude. Não é atitude para evitar. Você tem atitude que você não sente mesmo. É isso que precisa amadurecer. Eu não sinto. Sabe, eu superei. A pessoa fala, superei, tudo bem. Eu estou assim, eu sei, eu assumo. Sabe, é uma questão do que eu sinto. É lá dentro de você. Não é para fora. Não é o que você faz, é o que você sente. Isso é que importa. Verdade, posso? Pode. Você falou do Sheldon, do Big Bang Theory. Do Sheldon não, do Leonard. Leonard, né? Então, e é uma coisa muito parecida com o que aconteceu na minha vida. Minha mãe, ela é uma pessoa muito dominadora. O pessoal que me conhece chama ela de sargentona. Aí aquele negócio. Então, eu sempre fui muito criado na regra, na linha. Então, até eu não me meti em muita confusão, apesar de eu me meter em confusão, mas não em muita, graças a ela. Depois que eu perdoei ela, que eu passei por essa situação, de eu sempre ver ela como um problema. E depois eu vi que, não, peraí, mas eu também sou um problema. E ela está me orientando para que eu cresça e me desvie dos problemas que vão acontecer na minha vida. Eu comecei a ver isso e perdoei. Não tenho mais ela na minha caixa de mensagem aqui, né? A janelinha fica aberta aqui, mas fica livre para qualquer coisa. Sabe qual que é a situação que você está descrevendo? Uma coisa que é muito importante, a gente precisa falar aqui. Alerta, spoiler, não existe relacionamento perfeito. Não existe relacionamento perfeito entre ninguém. Não existe. Sempre vai ter espinho, sempre vai ter uma dor, sempre vai ter um incômodo. Sempre. Não vai ter jeito de mudar isso. Porque somos pessoas imperfeitas. Somos seres imperfeitos. Se até Cristo a gente foi lá e crucificou, o ser que é o ser mais perfeito que já pisou na terra, e aí? É o nosso estágio. Somos imperfeitos. E é convivendo com... Não é só nas tendências, não. São conceitos. Às vezes a gente acerta, a gente erra, querendo acertar, querendo fazer o bem. Mas porque a gente está com o conceito ainda amadurecendo. Não existe relacionamento sem dor. Não existe relacionamento sem... Porque é a dor que nos movimenta. Se fosse tudo perfeito, é que nem... Agora eu vou abrir o spoiler de novo usando a minha família. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, que 2025 acabou, a Beth morreu em 2025, né? E uma coisa que foi impressionante na história é que todo mundo teve que mudar. Todo mundo teve que mudar. Todo mundo teve que mudar o jeito de ser, mudar a atitude. Quem era inimigo virou apaixonado um pelo outro. Quem, sabe, as pessoas que eram cheias de amor tinham mais amor e fechou laços. A dinâmica mudou. Por quê? Porque embora ela fosse teoricamente perfeita para todos nós, mas ela tinha uma gravidade tão forte que todo mundo orbitava em torno dela. Tudo orbitava em torno dela. E isso sobrecarregava ela. Mas ela fazia assim, ela chamava para si a responsabilidade de tudo. Quando essa luz se apagou daqui da Terra e foi se acendendo em outro plano, que ela nos acompanha o tempo todo, cada um ficou perdido. E agora? A nossa referência. Por quê? Nós criamos erradamente uma referência externa. A referência sou eu. Eu sou a minha própria referência. Eu não tenho que me comparar a você. Não tem. Ninguém tem que se comparar a mim. Eu tenho que me comparar com o que eu era ontem, com o que eu sou hoje, com o que eu quero ser amanhã. Isso é evolução. Entenderam? Então essa questão que você falou é isso. Não existe relacionamento saudável, limpo, maravilhoso. Sempre vai ter. Por quê? Porque naquilo que a gente precisa de mudança, Deus coloca as pessoas do nosso lado forçando essa mudança, forçando esse despertar. É uma necessidade que você tinha. Pronto. Entendeu? Talvez tenha outras. Sim. Talvez você volte com ela sargentona de novo. Isso, não, mas aí eu recuo a ela para me orientar de novo. Exato, é assim mesmo. A gente precisa tirar da cabeça que vai ter um relacionamento, vai ser, sabe, pão de mel a vida toda, maná a vida toda. Não é, gente. Aqui é espinho, é doce, é fruto. É quando eu comecei a enxergar a relacionamento tóxico. Tipo, eu não projetava as minhas ansiedades, eu projetava ansiedades do relacionamento em cima de uma pessoa. Ansiedade do relacionamento, bela colocação.
Então, quando eu enxerguei que tinha ainda essa questão da adicção, eu falei, não, calma. Defina para mim, explica para todo mundo entender essa questão da ansiedade do relacionamento. É a necessidade do hoje, sendo que está no amanhã. Tem uma passagem que eu vi aqui na casa que fala que 30% você está no futuro e os outros restantes, acho que você está no presente e no passado. Então tinha muito isso, que um tinha uma perspectiva, o outro também, caminhavam em caminhos parecidos, mas criavam uma ansiedade e isso era... Alguém sabe o que é desilusão? Não era o caso. Todo mundo? Já vou dar espaço para você falar. Desilusão, mas sabe o que é desilusão? É simplesmente acordar para a realidade. A melhor coisa que existe é desilusão. É ótimo se desiludir. Parece triste, mas é verdade. Porque é o seguinte, quando você se ilude, você está se enchendo de fantasia. Esse é o problema. Sonhando. Aí, quando cai de cara no chão, que arrebenta a fuça, aí a gente acorda para a vida. O chifre quebrou, né? Exato. Então o que acontece? Você vivia essa ansiedade e eu pedi para ele definir e trazer, por quê? Nós temos a tendência de viver a ansiedade do que nós queremos. Só que tem um detalhe, gente. Nós não sabemos o que queremos. Nós queremos ser felizes. Defina a felicidade. Você está vivendo a felicidade e ainda querendo felicidade. A felicidade é o momento. É aceitar o que eu sou. Se eu tropecei na pedra, poxa, arrebentou o dedão. Mas é mais uma pedra para colocar lá na minha casa. Entendeu? Fala aqui, amor, você quer falar comigo? Então, desilusão quando a gente acredita ou no relacionamento, ou tanto na família, enfim. E isso que mostra promessas, que faz várias promessas, fala que vai casar contigo, etc e tal. Então isso é ilusão. E quando espera tanto o seu dinheiro cair, caiu o seu dinheiro, só usa o seu dinheiro e depois que acaba, o amor até acabou. O amor acaba quando acaba a conta bancária. Aí você cai para a realidade, depois que você pega a visão do correto. Porque quanto você está com o dinheiro, está fazendo reserva, está bancando, você é o centro das atenções. Acabou o dinheiro. É por isso que eu dou graças a Deus de ser pobre a vida inteira. Porque ninguém se aproxima por interesse financeiro. É por isso que eu não quero mais assim, juntar mais não, porque mesmo sem, antes de eu ter a Bolsa Família, eu tinha relacionamento. Aí agora que tem Bolsa Família, tem isso e aquilo, o monte ia chegar para poder usar o seu dinheiro. Olha, vou te dar uma notícia boa e uma notícia ruim, tá? Você prefere qual primeiro? Primeiro? Já estou preparado. Isso, a tendência é que isso continue acontecendo é muito grande. Muito. Quanto mais dinheiro, porque a subida é muito grande. Por quê? Porque quando você atrai certos tipos de pessoa continuamente para você, alguma coisa você tem que tratar em você, entender do seu passado, alinhar para você poder sair desse círculo vicioso. Eu já estou no 4 de Azepon, já saio logo. A boa notícia, uma hora você vai perceber que tem uma pessoa que te ama realmente. Mas não quero mais não, porque eu sou meio maluca. Não se preocupa. Está preocupado à toa. Mas tem gente que gosta da desilusão, porque fica manipulando para pegar o marido do outro e não consegue. Falando de Jesus. Acho que é olha os casos de família, hein? Pra quem serviu daqui. Peraí, que ela quer compartilhar aqui. A ilusão é quando você sabe assim, quando você sente uma certa desconfiança, eu já vivi essa situação, mas eu vou me arriscar e viver novamente, pra ver se vai dar certo. Aí você está se iludindo. A desilusão é quando você, caramba, algo dentro de mim falava que aquilo ali não ia dar certo e realmente não deu certo. Aí é desilusão. Olha, para você e para ela lá, para vocês duas, vou explicar uma coisa. A desilusão não é isso. A desilusão é você criar expectativas de que vai ser um céu maravilhoso e não é. Vou dar um exemplo, eu não queria materializar, mas no meu caso, eu vivia num prédio onde eram todos os profissionais da saúde, só doutores. Só que o meu companheiro era piloto de avião, eu achava que ele ia ser um granfino, um príncipe. Só que ele não tinha nem traquejo de bom dia e além de tudo, com a minha desilusão, eu achava que ele iria mudar. Só que eu era o cara.
Então eu projetava um problema de um relacionamento em cima de uma pessoa simples. É uma pessoa que não dá certo comigo, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus preceitos, eu vou seguir. Então, tipo, quando eu enxerguei essa toxicidade, depois exatamente o processo, pra mim foi mais fácil. Não é a toxicidade, é a característica dele que é diferente da sua. Tá? Então, assim, a ilusão é quando você cria um mundo que não existe. Voltando à situação, quando a gente compreende que todos nós somos falíveis, todos nós vamos errar muitas vezes, para poder acertar nós vamos errar, Verdade. tá certo? Então, a gente vai compreender que se eu aceito para mim que eu vou errar, eu aceito que o outro que também vai errar. Não adianta aceitar só para mim. Isso é amor. Isso é amar. Aí o que acontece? Quando você cria essa ilusão, é uma situação. Eu acho que vai ser um mundo lindo, maravilhoso, e não é. Aí eu criei a ilusão e achei, mas eu mereço o melhor. Tá, vamos criar o melhor. Porque melhor existe sacrifício. Aí, vamos falar agora das oportunidades. Ela falou, tentar uma vez, tentar outra. Não tem nada de mal tentar outra. Sabe quantas vezes eu tentei achar um relacionamento feliz? Nossa, eu tô igual... 5 vezes. Eu tentei... 5? Olha, eu tentei muito para achar. Até que eu descobri que eu era infeliz. Que não era o meu relacionamento que era infeliz. Eu era infeliz. Entenderam? Então tentar não é ruim. O que importa é você tentar sonhando, né, com uma coisa impossível. Tá certo? Uma coisa que não existe, que é um relacionamento perfeito. Quer responder? Obrigado, Marquinhos. O meu impossível que eu joguei na Mega Sena e não ganhei. $1 bilhão. Você jogou? Eu joguei. Não fez bolão. Meu amigo, qualquer dia eu vou contar aqui da única coisa que eu ganhei num bingo uma vez. Aí eu falei, bom, se eu ganhei isso no bingo, acho que eu nunca mais vou ganhar nada que tenha valor. Alguém mais tem mais alguma coisa para compartilhar? Podemos encerrar? Então, deixa eu te perguntar, Fala. como a gente voltando naquela pauta, né, de desilusão, vem cá, você já foi desiludido? Ih, minha filha. Sabe qual foi a minha pior desilusão? Sabe qual foi a desilusão que mais doeu em mim? Não, mas eu digo na relacionamento. Sabe qual foi a desilusão que mais doeu em mim? Tive muitas desilusões, muitas. Mas a pior desilusão, a que mais doeu em mim, foi quando eu olhei no espelho e disse, você não é o que você pensa. Mas você não É autossabotagem. Não. Não, tipo, eu digo por mim. Eu tinha muito, tipo, você falou do sorriso amarelo. Hoje em dia, se eu não tô afim, eu não vou sorrir. Ponto. É uma coisa que eu não fico me iludindo mais disso. Quando você se ilude e se acha mais do que você é, entendeu? Essa é a pior, porque daí quando você cai de cara no chão, você caiu sozinho. Você não pode jogar a culpa em ninguém, sem você mesmo. Mas isso é bom também, né? Muitas vezes. Você tem uma foto de quando era mais jovem, pra trazer lá pra falar? O quê? Que a gente Quanto mais jovem? Quanto mais jovem? Não sei, que você já é lindo, imagina mais jovem. Eu não sei se eu tenho muito mais jovem, não, porque eu nunca fui de tirar fotos nem de guardar fotos. Mas eu vejo. Apesar que você seja um rapaz, com mais idade, você tem a aparência, está conservado. Vamos deixar Obrigado. Obrigado, meu querido. Olha só. Tá grávida, vai dizer que o filho é teu. O filho é meu, agora vai dizer que o filho é teu. Mas ele é muito bom. Fala, meu amor. Já passou da hora. Tá passando, ainda não passou. Já tá na hora, meu amor. Pessoal, mais alguma coisa? Posso fazer a prece de encerramento? Posso fazer? Pessoal, só um silêncio para a gente fazer a prece, por favor. Paizão, a gente é cheio de preconceitos até com o Senhor. Até para falar com o Senhor a gente tem, às vezes, vergonha. Vergonha de pedir as nossas próprias realidades. Pai, nos mostra quem somos. Pai, nos ajuda a entender quem somos. Nos ajuda a entender como estamos nesse momento. Mas o Senhor sabe. Cada detalhe, o Senhor nos vê em segredo. O Senhor nos fala em segredo, continuamente. O Senhor coloca na folha da árvore que cai, na brisa que sopra,
no sorriso, na chegada de alguém, mas também no gesto duro de alguém que nos condena, na dor de alguém que nos despreza, na humilhação. Muitas vezes é a sua voz falando: vai, filho, presta atenção. Olha quem tu és. Olha como estás. Tu és meu filho. Estás a caminho. Estás na jornada. Segue. Segue com amor. Ele nos fala isso o tempo todo. Mas quantas vezes nos calamos, né, Pai? Então, por acréscimo do teu amor, que a espiritualidade amiga possa, nesse instante, sussurrar delicadamente aos nossos ouvidos palavras de afeição que nos ajudem a termos coragem, a desenvolvermos a coragem para a mudança, para aceitarmos a vida como ela é, cheia de tropeços, cheia de dores, cheia de alegrias, cheias de possibilidade de voarmos, de vivermos. Afinal, Pai, mesmo com todas as dificuldades, mesmo como disse o próprio Jesus, o Filho do Homem não tem sequer uma pedra onde deitar a sua cabeça. Sabemos que nada temos aqui, nada é nosso, nada. Nem o dinheiro, nem este corpo, nada. Apenas nossas emoções e conhecimentos são verdadeiramente nossos. E apesar disso, de conhecer tudo isso, Jesus falava constantemente: alegrai-vos. Alegrai-vos pelo irmão que foi encontrado. Alegrai-vos por si mesmos. Quando pedes socorro, quando estendes a mão, quando abraças, quando amas, alegrai-vos. Não seja confessado hoje, Deus Pai, em segredo. Pequenos gestos, pequenos movimentos que nos encorajam. Primeiro, a aceitar o caminho, a aceitar como estamos e aquilo que devemos ser. E segundo, que sim, não importa como estamos, temos todo o direito de alegrarmos com a vida. Obrigado, Pai, por essa oportunidade bendita de aqui estarmos. Que seja feita a tua vontade hoje e sempre. Amém. Pessoal, muito obrigado.